Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Marcelo Henrique, sou graduando no curso de Licenciatura em Matemática pela Unilab e atualmente faço parte do programa de Residência Pedagógica, atuando nesse projeto de Física e Matemática na área de Matemática. Na aula de hoje eu venho trazer aqui alguns exercícios do conteúdo de operações de frações, na qual aqui a gente vai perceber a potenciação e a radiciação. Então, o primeiro exercício de hoje é o seguinte: o valor da expressão é que tem uma expressão matemática, né? Então a gente tem aqui algumas opções, e aí para a gente encontrar o gabarito é necessário que a gente resolva as operações que estão aparecendo aqui nessa fração. Então vamos lá com o passo a passo para que a gente possa entender como proceder em um tipo desse de questão, né? Então vamos já resolvendo. 2 elevado a zero a gente sabe que é igual a 1, né? Então 1. E aí vou repetindo o que eu não vou fazer. Então tem um menos aqui, menos. E aqui eu já me deparo com uma potência. E aí para me resolver aqui menos 2 ao quadrado, eu tenho condição de resolver, né? Já que eu sei que quando eu tenho um número negativo elevado a uma potência par, isso vai me dar um resultado positivo. Então fatalmente isso aqui vai ser algo positivo. E 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, menos 2 ao quadrado é igual a 4. E aí o meu denominador vai ser 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4, mais, e agora menos 2 ao cubo. Então essa parte aqui agora ela vai ser negativa, porque eu tenho uma base negativa com o índice da potência sendo ímpar. Então isso implica que ao final da conta dessa potência, isso aqui vai ser algo negativo. E 2 elevado a 3 igual a 8. Então a gente conseguiu já simplificar, tirando todas as potências que apareceram na nossa fração. E aí agora a gente procede com as contas mais básicas que ficou. 1 menos 4 é igual a menos 3. E no denominador a gente vai ter 4. Fazendo o jogo de sinal aqui, mais vezes menos fica menos, né? Então menos o 8. E aí a gente vai obter menos 3 dividido por 4 menos 8 igual a menos 4, né? E aí é quando a gente tem uma divisão de menos com menos, isso aqui na verdade fica positivo. Então a resposta final é simplesmente 3 quartos. Então o gabarito dessa questão é aqui a letra A. Beleza. Então agora a gente chega na questão de número 2. A questão de número 2 ela é da FGV de São Paulo. E o enunciado diz o seguinte: a expressão meio elevado a menos 3 mais meio elevado a menos 5 é igual a. Então aqui de modo similar ao que a gente fez no anterior, a gente vai ter que resolver essa expressão e verificar qual dos itens aqui é o nosso gabarito. Então, como a gente viu na videoaula lá de potência, né? Quando a gente se depara com algo desse tipo aqui, uma fração elevada a um expoente que é negativo, a gente primeiro precisa tornar esse expoente aqui positivo. E a maneira que a gente tem para fazer isso é invertendo a ordem do numerador com o denominador. E aí o expoente fica positivo. E aí a gente tem para fazer isso nos dois casos aqui, nas duas parcelas, né, da soma. Então vamos fazer isso para que a gente possa efetuar a conta final. Então já para mudar aqui o expoente de menos 3 para 3, eu vou inverter a ordem. Então ao invés de 1 meio vai ficar 2 sobre 1, ou simplesmente 2, né? E aí elevado a 3. Mas, de modo similar, com o mesmo raciocínio, aqui vai ficar 2 sobre 1, né? E não precisa colocar 1 no denominador, subtende que já tem. E aí como ele ficou, eu inverti, então aqui a potência, o expoente no caso, fica positivo. E agora a gente basta resolver essas duas potências para que a gente tenha o resultado final. 2 elevado a 3 é 8 e 2 elevado a 5 é 32. Então, ao efetuar essa soma de 8 mais 32, a gente chega na solução. Então, a solução dessa questão número 2 é a letra B, com o gabarito igual a 40. Então agora vamos para a questão de número 3. Questão número 3 da MAC de São Paulo diz o seguinte: a expressão
Aí a gente tem uma expressão aqui, é igual a. Então esses exercícios são bem parecidos, né? A gente tem uma expressão e sempre está buscando simplificar o máximo possível. Com essa questão aqui não é diferente. A gente precisa resolver algumas operações aqui que aparecem para a gente obter a solução final. Então aqui na nossa expressão, para a gente simplificar, a gente já se depara com, com a soma de frações em que o expoente aqui ele é negativo, né? Então a gente precisa inverter a fração aqui, que vai ser equivalente dessa soma, para que o menos 1 fique positivo, né? E aí a gente sabe resolver. Então, antes de tudo, a gente precisa resolver essa soma que está aparecendo aqui entre parênteses, né? Então, 1 meio mais 1 terço. Então, resolvendo essa expressão aqui, a gente vai tirar o MC, né? De 2 e de 3. E quando tirar o MC de 2 e de 3, a gente verifica que é 6. E aí vai fazer aquele procedimento lá. 6 dividido por 2 é 3 e 3 vezes 1 é 3. Repete a operação aqui que é a soma. E procede do mesmo raciocínio. 6 dividido por 3 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Então, a fração meio mais 1 terço é na verdade igual a 5 sextos. Então agora, como a gente sabe que 1 meio mais 1 terço é igual a 5 sextos, a gente pode substituir aqui dentro desse parênteses e resolver, né? Então vai ficar 5 sextos elevado a menos 1 mais 2 terços. E aí da aula de potenciação, a gente consegue tornar esse expoente aqui positivo, simplesmente invertendo a ordem do numerador com o denominador. E a gente vai ter 6 quintos. E aí tudo isso é elevado a 1, né? Então não precisa colocar porque tudo elevado a 1 é ele mesmo, né? Então simplesmente ser elevado a 5 mais 2 terços. E aí agora a gente precisa resolver simplesmente essa soma de frações para que a gente consiga obter o resultado final. A gente precisa tirar a MC de 3 e de 5, né? E quando tirar, a gente vai verificar que é 15. E aí procede com aquele algoritmozinho, né? 15 dividido por 5 é igual a 3 e 3 vezes 6 é 18. E aí repete a operação de soma e procede com o algoritmo. 15 dividido por 3 é 5 e 5 vezes 2 é 10. Então a gente obtém exatamente essa conta, que 18 mais 10 é 28. Tudo isso dividido por 15. E aí quando a gente busca aqui dentro das opções, o gabarito da questão é a letra C. Então a gente consegue finalizar mais a solução de mais uma questão. Agora a gente chega na questão de número 4, uma questão do IF de São Paulo. E a questão diz o seguinte: o valor da expressão, e a gente tem uma expressão, e aí subtende já que a gente está querendo simplificar essa expressão, né? Então vamos lá. Então aqui de cara a gente já se depara com potências em que os expoentes são negativos. Então a gente já precisa buscar tirar esses expoentes negativos e torná-los positivos, né? Então, como a gente tem 2 elevado a menos 2, então na verdade para ficar positivo vai ficar meio elevado a 2. A operação aqui é a subtração. E aí aqui também eu tenho um expoente negativo, então do mesmo modo eu vou torná-lo positivo fazendo isso, a inversão do numerador com o denominador. Tudo isso dividido por 2 elevado a 2, e 2 elevado a 2 eu sei que é 4, então eu já vou colocar aqui o resultado do denominador. Agora eu preciso efetuar o cálculo dessas potências que aparecem no numerador para depois eu efetuar a subtração. Então 1 meio ao quadrado vai ficar 1 quarto menos 1 meio elevado ao cubo. Então vai ficar 1 e 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tudo isso sobre 4. E aí agora eu preciso calcular o numerador, que ao tirar o MMC de 4 e de 8, a gente verifica que o MMC é 8. E aí eu procedo com o algoritmo. 8 dividido por 4 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Menos 8 dividido por 8 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Tudo isso dividido por 4. Então dando continuidade aqui embaixo,
que é que a gente tem? A gente tem 2 menos 1 é 1, fica 1/8, dividido por 4. E aí como é que eu faço isso? Eu repito, mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda só tem um quarto, mas subtende que é 4 sobre 1. Então o inverso do 4 é 1/4. E aí agora basta efetuar o produto de numerador com numerador e denominador com denominador. A gente vai obter 1 sobre 8 vezes 4, 32. E aí perceba que a gente não tem nenhum item aqui que dá igual a esse resultado de 1 sobre 32, né? Mas perceba que a gente consegue manipular essa fração aqui, a torná-la de maneira que fique igual a um desses itens aqui. Perceba como é que eu vou proceder. Eu sei que o 32, quando fatorado, ele pode ser escrito como 2 elevado a 5. Então aqui, em vez de 1 sobre 32, eu vou escrever como 1 sobre 2 elevado a 5. E isso é o mesmo que 1 meio elevado a 5. Porque eu estou colocando a potência do 5 aqui no 1 e não vai alterar, porque 1 elevado a qualquer potência vai permanecer sendo 1, né? Então, o que a gente pode fazer? Usando também a propriedade de potenciação, vamos tornar essa fração aqui um inteiro. Então, e consequentemente a potência aqui que está positiva vai ficar negativa. Então ao inverter isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 5. Então outra maneira de reescrever 1 sobre 32 é escrevendo ele como 2 elevado a menos 5. E dessa maneira aqui que está no final, a gente tem uma opção que é o item D. Então aqui a gente consegue finalizar essa questão. Então essa questão ela é interessante porque você não se depara já diretamente com a resposta. Então é necessário conhecer, né, primeiramente as propriedades e fazer essa manipulaçãozinha de forma a chegar no resultado que a questão pede, né? Então a última questão de hoje é a questão da PUC-RJ e essa daqui traz conteúdo sobre radiciação, né? E aí a gente tem aqui fração no meio dessas radiciação, né? Então vamos lá proceder essa conta aqui para simplificar e obter a resposta final. Então aqui a gente se depara com duas somas, né, que todas as somas têm raízes. E aí para iniciar aqui eu vou começar efetuando esses produtos aqui. Então raiz de 3 sobre 9 vezes raiz de 3 sobre 3. Então perceba que o índice da raiz é 3 em ambas as raízes. E aí, usando propriedade de raiz, a gente consegue reescrever esse produto da seguinte maneira. Repete o índice e o que está dentro a gente consegue multiplicar. Então 9 vezes 3. Isso é possível porque o índice das raízes é o mesmo. E aí agora eu vou multiplicar esses aqui por esse daqui. Então de igual modo o índice das raízes são iguais, então eu consigo manter o índice e multiplicar o que tem dentro das raízes. Então fica 9 vezes 24. E aí agora eu vou trabalhar com essa segunda parcela. Então vou multiplicar isso por isso e isso por isso. Então a gente vai obter o seguinte. Vai ficar a raiz de 3 sobre 3 dividido por raiz de 3 sobre 3. E aí mais, vai multiplicar 1 sobre a raiz cúbica de 3 pela raiz cúbica de 24. Então vamos ter o seguinte. Raiz cúbica de 24 sobre raiz cúbica de 3. E aí aqui a gente vai conseguir já resolver o que tem dentro da raiz. Então vai ficar a raiz cúbica de 9 vezes 3 é 27. Mais
raiz cúbica de 9 vezes 24. Ao efetuar esse produto aqui de 9 vezes 24, a gente obtém o valor de 216 mais. E aí, da mesma maneira que a gente conseguiu quando o índice aqui da raiz era igual fazer o produto, como o índice aqui também é igual, a gente consegue efetuar também a divisão. Então eu posso reescrever essa raiz como sendo o seguinte: 3 dividido por 3. E da mesma maneira eu posso reescrever aqui como um índice também. Em ambas as raízes são 3, então eu consigo escrever 24 sobre 3. Então eu vou ter raiz cúbica de 27 mais raiz cúbica de 216 mais. Agora eu consigo simplificar os dois últimos termos, então vai ficar raiz cúbica 3 dividido por 3 é 1 mais raiz cúbica de 24 dividido por 3, que é igual a 8. Então, agora a gente, para simplificar isso aqui, vai ser necessário fatorar cada termo desse que aparece dentro da raiz para simplificar. Veja que a gente não pode simplesmente ir somando aqui 27 mais 216 mais 1 mais 8, porque o índice é igual. Essa propriedade não existe. Só existe as propriedades que eu já usei, né, que foi o produto e o da divisão. Que quando o índice das raízes são iguais, a gente consegue fazer produto e divisão, mas a soma e subtração não é possível. É por isso que agora eu não vou somar o que está aparecendo dentro das raízes, só porque os índices são iguais. Então é necessário primeiro a gente fatorar o que aparece dentro da raiz para simplificar. Então vamos lá. Então a primeira para simplificar aqui é a raiz cúbica de 27. Então fatorando 27, vamos ver o que a gente obtém. 27 não dá por 2, mas dá por 3. Então 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. Ainda dá por 3. Por fim, então a fatoração de 27 é igual a 3 elevado a 3. Então vou reescrever.